Boa noite. Eu quero simplesmente abrir o meu canal com esse primeiro vídeo com um tema que eu considero muito realista para mim. Antes de tudo, me apresento, me chamo James e o meu canal foi criado para palestras motivacionais e assuntos em geral, todos dentro do meu ponto de visão e dentro dos meus alguns anos de leitura, pesquisas, estudos que fiz, que faço e que ainda poderei fazer, continuarei fazendo. Mas a maioria dos assuntos serão pontos de visão particulares meus, que podem e vão passar muita mensagem boa, muito esclarecimento para muitos. E o meu tema de hoje é sobre pessoas que são da mesma corrente biológica, ou seja, como se pronuncia popularmente, pessoas que são do mesmo sangue. E o meu ponto de visão a respeito desse assunto, que na cabeça de muitas pessoas que sempre conversei, que sempre dialogo ao longo dessa vida toda, eu escuto sempre a mesma resposta, a mesma fala. Então, resolvi ler bastante para poder chegar à conclusão, juntamente a algumas experiências que faz parte da minha bagagem, de que não é bem assim. No meu ponto de visão, não é dessa forma. O que eu escuto das pessoas sempre é: se é do meu sangue, da minha corrente sanguínea, deveria me amar. Obrigatoriamente já era para ter nascido me amando, né? E depois de muita leitura e várias experiências vividas, assistidas na vida do outro e vivida por mim mesmo, eu entendi que, na verdade, ninguém é obrigado a amar outro alguém simplesmente por ser do mesmo sangue. Sendo assim, na formação da minha ideia, filhos não arquitetariam e não organizariam a morte dos seus próprios genitores e não executaria isso com tamanha frieza. E são vários os casos por aí, muitos bem sabem, que principalmente ao começar a me seguir, seja você quem for, vai concordar comigo. Se eu sou filho de alguém, de um homem com uma mulher, são meus pais, é a minha principal corrente biológica, é o meu maior grau de parentesco, não existe outros a não ser meus pais. Todos estarão abaixo, meus irmãos, meus tios, sobrinhos, primos e outros parentescos mais distantes. Meus pais são a corrente de sangue mais firmada que eu venha a possuir. Porém, fui gerado pelos dois.
Se eu os executo friamente, tirando-lhes a vida, sozinho ou junto com outros, como é que fica a história de sempre? Sangue do meu sangue. Ele é sangue do meu sangue, por isso eu tenho que amá-lo, ou eu tenho que suportar tudo que venha dele ou dela. Filhos, sobrinhos, irmãos, pai ou mãe. Suportar o desrespeito, suportar a insolência e outras formas de ausência literal de respeito, simplesmente e tão somente porque a pessoa é sangue do meu sangue. Vem a pergunta: como pode uma mãe parir um filho do seu próprio ventre e não amá-lo? Pode. E como pode? Na minha concepção, no meu ponto de visão, a minha mãe, que me gerou, me carregou em seu útero por 9 meses, por uma razão existente ou não, ela pode, sim, não me amar. O meu genitor, que me gerou no ventre da minha mãe, meu pai biológico, pode acontecer dele não me amar? Pode. Ele pode apenas cumprir o dever dele de pai, me dar educação, me dar o alimento, me dar a estadia, até que eu complete a idade devida e ser independente? Com certeza, basta ter um bom coração. Mas isto não é amor. Isso não quer dizer que o teu pai te ama. E minha mãe, ela pode me dar educação científica, que é aquela que se adquire na escola. Ela pode lavar as minhas roupas quando criança, cuidar da minha higiene, pode. Ela pode me dar de 3 a 6 refeições diárias, dependendo da classificação social da nossa família, pode. Ela pode me dar a condição educacional de ter a possibilidade de um dia executar um cargo de alta responsabilidade? Sim, pode. Mas isso não quer dizer amor. Isso não diz que a tua mãe te ama. Pois qualquer pessoa que seja educador, responsável, até mesmo um grande amigo, pode fazer tudo isto por você, basta que ele tenha um bom coração. Mas isto ainda não quer dizer que esta pessoa te ame. Ele apenas ou ela é caridoso ou caridosa, bondoso ou bondosa, e são pessoas do bem, que gostam da prática do bem. E muitas dessas coisas provém do amor, provém de outros sentimentos, mas o amor propriamente dito, aquele amor soberano que vem do verdadeiro ato de amar, aquele amor livre que te deixa livre, sem causar imposições, condições
para poder você ter a presença daquela pessoa em sua vida, isto não quer dizer que esta pessoa ame você, entendeu? Na minha concepção, o amor verdadeiro, ele vem de uma forma natural, ele acontece de uma forma brilhante, ele não precisa ser pressionado e nem pressiona a ninguém, não impõe condições a ninguém. Se eu amo meu filho, exemplo, e o meu filho, por mais difícil que isso possa ser para mim, esta aceitação, meu filho chega para mim e se declara gay. Se eu amo verdadeiramente meu filho e o meu amor vem da essência verdadeira do ato de amar, eu vou continuar amando, conduzindo, ensinando e estando junto em todos os aspectos da vida do meu filho ou da minha filha, se ela vier me dizer, me declarar que ela é homossexual, feminina, ou seja, lésbica, ou um homem trans, ou está namorando um rapaz preto, um indígena, um judeu, um cristão. Se eu for preconceituoso com quaisquer uma dessas classes, com quaisquer uma dessas religiões, raças ou etnias, eu irei dizer, impor ao meu filho que não aceito. Vou explicar as razões das quais eu não aceito. Porém, independentemente de eu aceitar, reprovar, aprovar, ter preconceito ou não, se eu amo o meu filho, ele pode ser da minha corrente biológica ou ele pode ser adotado, ou ele pode ter sido fertilizado em uma mulher e criado por mim e ela. Eu vou continuar amando o meu filho de maneira sublime, de uma maneira real, pura, e nunca vou querer estar distante dele ou dela. Desta mesma forma, eu coloco estas condições em posições contrárias, que ficam mais fortes, né? Se uma mãe chega para um filho e diz para ela que, apesar de ter tido ele com um homem heterossexual, ou seja, um homem cis, a partir daquele momento ela descobriu a felicidade dela ao lado de uma outra mulher. E por isso está dizendo para mim, que sou filho dela, que a partir daquele momento ela viverá um relacionamento de caráter homossexual, ou seja, lésbico. Ela irá viver como uma mulher lésbica. Será que eu vou passar a amar menos a minha mãe? Ou vou amar a ela do jeito que sempre amei? Ou eu vou simplesmente amar a pessoa dela ou aparentar que amo somente por ela ser minha mãe biológica, sangue do meu sangue, carne da minha carne? Não. Nada disso pode ser
de acontecer de uma maneira obrigatória. O amor, o verdadeiro amor, a essência verdadeira do amor, sublime, soberano amor. O amor de um cristão para com outro cristão, independentemente do laço sanguíneo existir ou não. Laço sanguíneo não obriga a ninguém a amar a outrem simplesmente por ele ou ela ser da mesma corrente biológica que você. Eu não sou obrigado a amar o meu filho simplesmente porque eu o gerei no ventre de uma mulher. Não. Eu só vou ter condições de amar o meu filho, primeiramente, se eu tiver amor próprio e amar de uma forma poderosa e verdadeira e linda a minha pessoa. Aí eu terei condições de amar o filho que eu gerei nesta mulher, amar aos meus pais, amar aos meus grandes amigos, colegas e conhecidos, amar ao meu próximo, amar como um cristão ama o outro, e não simplesmente por eu ter a mesma corrente de sangue daquela outra pessoa. Se o verdadeiro amor fosse comprovado de fato por sermos da mesma corrente de sangue, não haveria guerra, não haveria sangue, não haveria calúnias, não haveria mentiras, não haveria ódio, não haveria dissabores, não haveria morte, não haveria falsos testemunhos, não haveria desrespeito, não haveria ataques nocivos ao psicológico do outro, não haveria ataques ao físico do outro, ataques violentos, até mesmo letais, como um irmão matar um irmão, uma irmã matar uma irmã, um pai matar um filho matar a um pai. Se o ser do mesmo sangue comprovasse que tínhamos que de fato nos amar, isto jamais poderia acontecer dentro do seio de uma família. Uma família que eu falo biológica, porque o meu assunto aqui, abrindo o primeiro tema para passar para vocês no meu canal, chama-se Sangue do Meu Sangue. É obrigatório eu amar? Eu sou obrigado a amar a minha mãe por ela ter me gerado? Não, não sou. Eu posso cuidar da minha mãe, respeitar a minha mãe, ter todos os tipos de ligações, né, de admiração à pessoa da minha mãe. Posso ter respeito extremo pela pessoa da minha mãe, mas eu posso, por quaisquer realidade, existente ou não existente, eu posso não conseguir amar a minha própria mãe. E a minha mãe, por algum motivo existente ou não existente, pode não conseguir me amar. E isto não faz dela uma mãe perversa, não faz de mim um filho perverso, não faz de um irmão para com um irmão
de um tio para com um sobrinho, de um avô para com uma neta, de uma neta para com uma avó, uma pessoa má, uma pessoa ruim. Ela lhe fará o bem, cuidará bem de você, fará tudo o que tiver ao seu alcance, porém ela pode não conseguir amar você na intensidade que você queira ser amado. Mas isto não significa que outros sentimentos, como admiração, respeito e outros demais, não digam que essas pessoas não carreguem por estas outras um sentimento bom, suave, leve e respeitoso pela outra pessoa. Apenas eu estou falando daquele amor mais forte, aquele amor que todo mundo quer sentir que é amado pelo outro. Mas eu estou falando hoje especificamente do amor de pessoas que são do mesmo sangue, filhos do mesmo pai, sobrinhos de irmãos dos seus pais, seja seu pai ou seja a sua mãe, sobrinho dos irmãos legítimos dos seus avós biológicos, sejam eles maternos ou paternos. Estou falando hoje exclusivamente das pessoas que entendem ou subentendem que ser do mesmo sangue traz sobre si a obrigatoriedade de amar ao outro, quando a própria palavra já diz amor. O amor, ele é livre para ser sentido por quem tem a capacidade real e verdadeira de amar a outra pessoa. Que o amor não pode ser mendigado, o amor não pode ser cobrado. O amor é livre para nascer no coração ou em todos os corações nos quais estejam preparados para neles nascer o amor. O amor é livre, completamente livre. Nada é imposto por alguém que ame verdadeiramente outra pessoa. E a maior prova de que o amor não é obrigatório a ser sentido por pessoas que são da mesma corrente biológica, que uma pessoa pode adotar um filho e amá-lo de uma maneira tão grandiosa ao ponto de não conseguir sentir o mesmo amor pelo seu filho de corrente sanguínea. Uma mulher pode amar a um filho de uma forma tão grande e tão forte, adotado, e não conseguir, por alguma razão existente ou não, amar verdadeiramente e com a mesma intensidade ou uma intensidade muito além o seu próprio filho biológico, nascido do seu ventre, e amar de uma maneira poderosa e inexplicável um filho ou uma filha adotada. Mais uma prova de que o amor não é obrigatório entre pessoas da mesma corrente de sangue, ou sejam, parentes de alto grau biológico, como pais, irmãos, tios, sobrinhos, netos. Sendo assim, uma pessoa não adotaria uma amiga de idade mais avançada
ou um amigo de idade mais avançada como um pai ou uma mãe de coração. E não consegue olhar para o próprio pai e sentir o mesmo amor que ele sente por aquela pessoa que tem idade para ser seu pai biológico e que de repente ele olhou e nele nasceu um amor inexplicável por aquela pessoa que tem idade para ser seu pai biológico e ele não conseguir sentir este mesmo refrigério de amor verdadeiro entrando dentro de si pelo seu pai ou pela sua mãe biológica. Também é completamente desobrigado. A veemência de tudo aquilo que você fala, a veemência do seu caráter, ao transmitir toda e qualquer tipo de comunicação, nem sempre as pessoas seguem a obrigatoriedade que pede o respeito que se deve ter pelos pais, pelos irmãos, pelos tios, pelos avós. E lá fora você consegue de uma forma natural respeitar a tudo e a todos, respeitar até mesmo uma pessoa que bate desprendidamente em você em meio à rua e você consegue parar e com muita educação pedir desculpas. E por muitas vezes você não consegue transmitir esse respeito maravilhoso e de certa forma magnânimo aos seus pais, por algum motivo existente ou não existente, você não consegue tratar com respeito. Também, sendo assim, não é uma pessoa agressiva, você só não consegue ter a medida do respeito necessário que se deve acontecer naturalmente de um filho para com os seus pais. Você respeita na medida em que você consegue respeitar aos seus pais, mas você não consegue ter aquele respeito extremo que você deveria ter por uma pessoa que o seu amor, aquele amor que está lá dentro de você, nascido naturalmente de você, que as pessoas dizem que deve ser obrigatório entre as pessoas que são da mesma corrente sanguínea, porém você não conseguiu atingir, sentir esse amor. Por isso você vai respeitar na medida possível, mas você não vai respeitar de uma maneira extrema. Em algum momento você vai se perder no meio do caminho, porque aquele amor que muitos dizem ser obrigatório, e no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitas pessoas, na atualidade que vivemos, não é obrigatório. Eu passo para vocês hoje a mensagem de que vocês devem entender, todos os que alcançarem o meu conteúdo e encontrarem o meu conteúdo aqui no meu canal e ouvir tudo isso, conseguir digerir da melhor maneira possível e entender que essa história de que amar é obrigatório entre pessoas do mesmo sangue não existe. Isto é uma fantasia criada na mente de muitas pessoas despreparadas. Porém, ressalto, ser do mesmo sangue para as pessoas que conseguem amar naturalmente, ser do mesmo sangue para elas significam um algo a mais muito intenso. Mas por quê?
porque elas amaram naturalmente, sem precisar da imposição de dizer que essas pessoas tinham que sentir aquele amor grandioso e inexplicável, simplesmente porque aquelas pessoas são da sua mesma corrente sanguínea. Não, elas já amaram essas pessoas naturalmente, porque têm o coração preparado para nele nascer o amor, como assim nasceu naturalmente por seus pais, seus avós, seus irmãos, seus tios, seus sobrinhos. São pessoas que já nasceram com o coração feito de amor, com a mente cheia de amor, com o coração suave, preparado para amar não só as pessoas que são do seu próprio sangue, da sua corrente biológica, mas assim também fica comprovado que, como o amor ele é livre, estas pessoas são preparadas para amar pessoas que são da sua corrente sanguínea, como assim também para amar o seu próximo, o seu semelhante, o seu irmão, como cristão, porque essas pessoas, elas nasceram preparadas para isto, para amar ao outro naturalmente, sem nada ser preciso oferecer em troca, nem dar ou prometer. E para elas, o amor é liberdade, o amor é símbolo de ser liberto e deixar o outro liberto e amá-lo ou amá-la como ele verdadeiramente é, como ela verdadeiramente é ou for, ou queira ser, ou venha decidir a ser, e você irá amar naturalmente da mesma forma, sem nem uma imposição, sem nenhuma exigência a fazer, sem ameaças, sem manipulações, né? Sem chantagens emocionais. Você simplesmente continuará amando livremente esta pessoa como sempre amou e como sempre irá amar a todos. Muito obrigado a todos. Este é o meu primeiro conteúdo do meu canal. Aguardem e virão muito mais. Virão muitas coisas maravilhosas que eu tenho certeza que vai dar direção para a vida de muitas pessoas. Uma ótima noite a todos.